poderosas, empoderadas aqui nos estúdios agora. A convite nosso vem para falar um pouquinho ainda Dia dos Avós, comemorado neste mês, na última sexta-feira, né? Salvo engano, dia 26. E então a gente convidou aqui umas meninas que trabalham com a cabecinha da galera, né? Para falar um pouco sobre os aspectos psicológicos disso, dessa convivência, vovô e vovó dentro de casa, família, enfim. Doutora Carla Mariani, uma satisfação sempre. Bem-vinda, bom dia. Convite, né? Bom dia a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui levando o nosso conhecimento e adquirindo também uma troca sempre com vocês. Muito obrigada. Fantástico. Bem-vinda. Nossa querida Gisele esteve aqui semana passada, né? Novamente, um prazer. Bom dia. Vou falar, dessa vez deu para sentir saudade, né? Não, mas a gente sente. Sempre bem-vinda, é claro. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. E para trazer uma opinião bem personalizada, né, sobre o nosso tema, a Emanuela Mariani, que tem paixão pela vovó, né? Pelo que eu fiquei sabendo, muito criada por vovó também, né? Bom dia. Claro, bom dia, Marlene, bom dia a todos os ouvintes. Vim aqui trazer a minha experiência com os avós e a importância deles para a juventude, né? Fantástico, gente, é muito bom falar sobre esse tema. Se você de casa quer opinar, participar também, fica à vontade. Então, eu queria perguntar para as meninas, a princípio, em termos psicológicos, o que nós precisamos observar nessa convivência e principalmente nos cuidados com o vovô e a vovó. E muita gente aqui ainda, nós vivemos, infelizmente, num país onde não existe a mesma valorização que talvez em outros, né? Principalmente no continente asiático, a idade das pessoas tem valor, né? Em outros países mais do que aqui no Brasil, né? O que nós precisamos falar ou refletir a respeito disso? Essa questão do envelhecimento ela é interessante, né? Eu vi que a Ju estava aqui, né, na semana passada, e ela trabalha com os idosos, ela tem um conhecimento bem profundo sobre isso, e é até muito interessante quando a gente escuta ela falar sobre esse processo do envelhecer, né? E quando a gente aplica isso dentro da família, isso que você trouxe também é um ponto importante, sobre a questão da valorização dessa visão mais sábia, vamos dizer assim, né? Que é carregada pela experiência de uma vida, de que já passou por todas aquelas etapas, tanto das mães, né, dos seus filhos, que são mães e pais, e dos netos, né, que são os seus filhos dos seus filhos. Então, eu acho que o principal ponto que dá para se observar disso é exatamente a valorização desse momento, perceber como que é importante a presença dos avós na vida dos filhos. A gente sabe que a família ela não sempre ela vai caminhar nesse ideal que a gente imagina e pretende, mas quando isso consegue ser alcançado, falando por uma experiência própria da importância que a minha avó tem na minha vida, até hoje, inclusive, quando a gente olha para o nosso passado, a gente consegue ver a luta, a determinação que essas pessoas passaram para chegar aonde chegaram, né? E, inclusive, eu acho que um ponto também importante para pontuar é a valorização de quem eles são agora no momento, porque às vezes a gente tem uma tendência de acreditar que o envelhecimento invalida essas pessoas, né? E aí coloca ele nesse campo de não pode, não faz, ou não dá crédito, ou não colocar ele como um participante ativo no planejamento, nas decisões finais. E eu acho que isso traz um senso de utilidade para os avós muito importante, além do só cuidar dos netos, né? Então, não decidir por eles. Isso, ter uma utilidade no aspecto de que eles são indivíduos e que eles têm que ser vistos, analisados e pontuados e respeitados, porque aí vai ter um choque de cultura e de geração muito grande. E que a gente precisa também respeitar esses pontos, né? Porque isso é importante. Muito bem. A Carla teve essa experiência de ter o auxílio, então, da avó para cuidar da filha, é isso? Exatamente, né? Eu sempre morei, faz pouco tempo, né, que nós moramos sozinhas, sempre morei com a minha mãe depois da gestação e tudo mais, e esse auxílio foi fundamental para eu crescer como mãe, né, que é aquela velha história, quando você for mãe, você vai saber, né? É literalmente assim mesmo, e eu vejo como ela tendo essa possibilidade, assim, eu com os meus avós sempre morei mais longe e tal, e não tinha tanta afinidade, né? E geralmente a gente brinca que a avó materna, que a gente acaba tendo mais afinidade e tal. E assim, com a Manu já teve essa... Eu vejo a criança que ela se tornou depois de ter todo esse afeto, né? E é o que a minha mãe sempre diz. Por que o amor de vocês é diferente, né? Parece que você gosta mais dela do que de mim e tal. A gente rola essas perguntinhas lá em casa. Mas as respostas são o seguinte, né? Você amar alguém que veio de alguém que você ama muito. Então é óbvio que o amor vai ser maior ainda, né? Sem dúvida. E assim, é um vínculo que é pro resto da vida. Eu
eu lembro meu pai que tinha pouca leitura, como os antigos falam, né? A Manu auxiliou nessa fala de entender mais, aprender a ler, essas questões da internet mesmo, de auxiliar. Então, é um vínculo dela poder ensinar e ele de poder aprender que vai ser eterno. Eu tava lendo algumas coisas antes de vir para cá, Marlene, que tem na Forbes, eles estão falando que a afetividade com os netos e as memórias afetivas, né, dos mais novos com os mais velhos, está curando depressão. Curando depressão. Olha que né? lindo. Ou seja, por quê? Porque aquilo ali deixa memórias que não vão mais sair. Eu atendo alguns idosos, assim, que já estão num quadro, infelizmente, depressivo, que falam, eu não quero nem mais ver meu neto, eu tenho vergonha. Porque, sabe por quê? Porque a gente tem aquela mania de ser uma fortaleza. Né? Aí, quando eu falei mesmo para uma idosa, semana passada que eu atendi, eu falei assim, mas a senhora também pode se mostrar que a senhora está mais vulnerável, sem problema nenhum, pede ajuda. Pedir né? ajuda é complicado para algumas pessoas. E quando ela pediu para o neto, não estou muito bem, não sei o que e tal, que falou assim, vó, deixa eu instalar o TikTok para a senhora vai ficar feliz. Aí, a maneira dele, né? A maneira foi dele. tentar ajudar. Mas ela falou que achou engraçado aquilo ali, realmente, é uma coisa que você dá risada, que você acha diferente, né? E eu lembrei na minha casa, que Manu também instalou o TikTok pro meu pai, e foi lá. Então, são coisas assim que não são no mesmo tempo, não são na mesma geração, mas podem se integrar. E ela falou que ela se sentia mal por achar, não, eu sou a avó, eu sou mais velha, eu que tenho que ajudar ele, né? Então, esse amor mútuo, essa troca é muito importante. E ter os vínculos que nem a questão das culturas, a questão de saber como era, como não era, né? Lá em casa a gente joga muito cartas, né? E ela aprendeu a jogar por causa daquilo ali. E o tempo de qualidade com os avós. Eu falo muito das questões das memórias olfativas mesmo, daquele cheirar, eu lembro dessa comida da minha avó. E eu vejo muito na terapia, quando a gente vai tratar os nossos pacientes mesmo assim, quando você toca, né? A gente trabalha muito com baralhos das emoções, são ferramentas que a gente usa para fazer o tratamento. Quando puxa a conversa, né? Quando puxa de algum assunto, eu lembro da minha avó, a expressão da pessoa muda, né? Eu lembro daquilo tanto da minha avó. E às vezes lembra muito mais da avó em algumas situações da mãe. Por quê? Porque ela ficou com a avó e a mãe teve que trabalhar por algum motivo e tal. Então, aquelas memórias mais assim, de comida, de cheiro, de sabor, de algumas coisas, vêm dos avós. Isso tem que ser mantido, porque é o que a gente leva de bom, sabe? Aquela essência. E a gente faz com que outros idosos sejam respeitados, se a gente respeita quem está ali dentro da nossa casa. Isso é um exemplo que tem que observar mesmo, né? Sim. Vamos ouvir, então, a Manu, né? Emanuela, a Mariane aqui, que teve essa oportunidade de conviver bastante. Ainda tem, né? De conviver com a vovó. Graças a Deus, com os 2 avós paternos, né? Para mim é uma experiência, assim, de quando tudo tá desabando, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase que aconteceu uma coisa mínima, mas, meu Deus, o mundo vai acabar. Eu falo, meu Deus, tem que ligar pra avó, pedir pra ela fazer um bolinho de chuva, um chimarrão e sentar conversar com ela. Mas é dessa forma. Eu acredito que os avós sejam ali uma fuga, um escape que a gente tem, principalmente nessa fase da adolescência, que é muito turbulenta, de muitas emoções, de muitas experiências novas. Eu vejo que é uma calmaria, assim. Eu não me imagino sem os meus avós. E eles foram fundamentais dentro da minha criação, justamente pelo incentivo ao estudo. Meu avô, que não teve estudo, sempre me incentivou e sempre ficou ali. Lembro que até o 5º ano, que as contas eram até de divisão com um número, eu vou sentar e fazer questão, os meus avós, de me ensinar. E aí chegou um tempo que ele falou, Manu, eu já não sei mais, mas ele sempre esteve ali ao lado. Então, esse incentivo à educação sempre veio muito deles. A questão da valorização da cultura, né? Meus avós são do Sul, então, por exemplo, o chimarrão lá em casa sempre foi a rodo. Essa questão de falar como era antigamente, de mostrar como eram as gerações passadas, nos fazem valorizar todas as conquistas que a minha geração tem hoje em dia. Então, assim, eu vejo que a minha avó, por exemplo, fica deslumbrada hoje vendo mulheres na política, porque na época dela não se falava, né? Não podia votar, exato. Há bem pouco tempo, né? Esses tempos atrás, nós estávamos tendo a conversa de que, por exemplo, o banheiro feminino foi colocado no Senado Federal em 2016, isso é uma conquista da minha geração e o que a dela talvez nem sonhava, né? Então, eu vejo que é muito importante essa questão da gente balançar, né? De ver como era o passado, ver o que a gente está conquistando, para a gente fazer essa diferenciação do que realmente nós vamos precisar no futuro. Tem uma frase que é viralizada na internet que fala, né? Se você quer aprender, senta 1 minuto com uma criança ou com um idoso, né? Porque a criança, ela vê o mundo de uma forma muito mais simples, muito mais... sem ter aquelas
algumas experiências negativas ainda do que a gente já tá Uma tendo. bagagem limpa, né? Sem Exatamente. bagagem. Ela não tem bagagem, né? Então o mundo para ela é tudo muito bonito. E já um idoso, ele já tem tanta bagagem que ele vai passar, meu filho, isso vai passar, né? Tudo passa, talvez por cima da gente, mas passa. Então, assim, eu vejo que é muito bacana esse tipo de conversa, porque incentiva a gente a valorizar os pequenos momentos, né? Quero deixar aqui um recado para minha avó, que está nos escutando. Como é que chama essa avó maravilhosa? A Marilza e o seu Edgar. Dona Marilza, seu Edgar, um abraço carinhoso. Um abraço muito carinhoso. São eles e a minha mãe que são um alicerce. E hoje eu só sou quem sou por conta dos 3. Imagina, Gisele, elas passam bastante tempo juntas assim. Qual fala mais aqui? Brincadeira, não podia deixar passar. Não, e se botar nós 3, é igual eu falo, é briga de cachorro grande aqui. Duelo de titãs. Como é que faz alguém para participar da conversa? Tem que pedir, Tem que levantar a mão, por favor. Minha Exatamente. vez, pedir a senha. Ninguém faz isso, Marlene. A outra psicóloga, ela fala, gente, eu quero falar. Eu quero falar. Legal, mas eu as chamei para falar, né? Recado, bom dia, quando você fala que são elas que estarão no programa, para tudo para ouvi-las. Parabéns, sempre dando um show de informações. Viu que legal? Para vocês, né? Claro. Daí alguém mandou um super beijo para a doutora Carla, maravilhosa, pelo tratamento aí, que ajudou bastante a pessoa. Nós vamos identificar aqui, paciente, né? Maravilhosa. Mas isso é muito bom sempre, né? Bom, nós falávamos antes de irmos aí para o intervalo, não é? Sobre questões nessa lida no dia a dia. A Emanuele colocou aí a sua visão, né? Sobre isso, de conviver com os avós. Mas tem um momento que é difícil e que todos, em algum momento, vamos passar, não é? Que, de repente, é uma despedida aí do vovô ou da vovó. Na psicologia, como vocês orientariam a lidar com isto? Eu acho que o principal ponto, eu acho que quando a gente se prepara para as situações, claro, dentro de um equilíbrio, sem causar ansiedade, sem causar sofrimento antecipado, quando a gente fala desse, é exatamente uma perspectiva de construir estratégias. Então, assim, a morte, ela é uma situação da vida, vamos colocar assim, que todos vamos passar em algum momento, né? E quando a gente fala de vô e vó, isso acaba se aproximando muito mais da realidade. Não é tão distante assim, né? Não é o tio da fulana que eu conheço, é a minha avó, é o meu avô agora. Isso, que assim como a experiência da Carla e da Manu não foi a mesma experiência que a minha avó não participou ativamente da minha educação, mas ela era uma avó muito presente. Então, a gente vai olhar que os avós eles têm uma base muito fundamental na construção de quem você é enquanto ser humano. Ele faz parte de você. Então, a perda ela é uma perda muito significativa. Então, acho que já ir construindo essa ideia e, principalmente, construir esse hábito de que os momentos a gente precisa fazer agora, enquanto essas pessoas estão vivas e próximas a nós, né? Então, é aquela velha questão de homenagem, né? Vamos homenagear enquanto a gente está junto e a pessoa pode saber que ela foi homenageada e não depois que ela se partiu, né? Dividir momentos, amar realmente essa pessoa com a presença. Exato. Então, eu falando particularmente, tenho por hábito, quando eu vou visitar minha família, eu tiro tempo com a minha avó, eu sento com ela, converso, escuto as histórias dela, às vezes o vô e a avó contam história repetida mesmo, deixa eles contarem, normal, né? Eles estão contando a perspectiva deles, é o que eles têm de vivência, e sempre me agregou muito. Então, eu acho que, além de se preocupar com a ida, que a gente precisa se preparar também para isso, porque em um dado momento isso vai acontecer, valorizar enquanto a gente tem eles por perto. É o mais importante. Sem dúvidas, porque a vida corrida, às vezes, deixa a gente esquecer de que isso é importante, né? Que um dia vai acontecer. Então, eu sempre falo, minha família é de outro estado, então não importa o preço de passagem, quanto tiver, fim de ano é sagrado, é meu momento com eles. Exatamente, porque para minha avó é muito importante que todos os netos estejam família com reunida. ela no Natal, exato. Então, a valorização do momento, estar com eles é o essencial para esse processo. Doutora, alguma contribuição, doutora Carla? Não, e isso eu até tem a gente fala que a gente usa algumas ferramentas na psicologia, né? E sobre o baralho das emoções está escrito assim no baralho, né? Logo no título, né? Vida e luto. Né? O que eu fiz dessa reflexão, Marlene? Que se eu viver uma vida, né? Aí, falando dos avós, o meu luto vai ser um pouco mais tranquilo, porque eu vou ter certeza que eu vivi. Então, quando ela vida, né, geralmente, quando a gente está trabalhando ali com o luto, o que causa muito sofrimento é essa fala, eu poderia ter feito, remorso, eu poderia, né? não sei o quê, entendeu? Sim. Então, o que o luto é? O luto é aquela questão de uma suposta indignação, eu poderia ter feito mais, né? O que o luto traz para você? Já repararam que quando acontece esses acidentes, né, repentinos, essas perdas, a gente fala bem assim, ai, meu Deus, a gente começa a dar uma mudadinha na nossa vida ali. Por quê?
reflexo, nossa, eu vou cuidar mais aqui, né? Vai que do próximo pode acontecer com a minha família, pode acontecer comigo. Então, o que é? Se eu estiver ali, igual a Gisele falou, vivendo de uma maneira intensa, com meus avós, criando, né, hábito, costumes e tal, a hora que eu falo assim, nossa, eu vivi muito. Eu vivi, eu não sobrevivi. Aproveitei a presença, convivi, é exatamente. O Então, luto quando vale tem... a pena quando a vida valeu, né? Exatamente. Então, a gente acaba falando disso. Até a semana passada eu estava falando com uma paciente, ela me disse isso, não, eu vivi muito. Eu vivi muito, então eu falei, tenta, a saudade nada mais é daquilo que você, é saudade daquilo que você viveu. É tão gostoso, eu sinto muita saudade de você, porque é um momento bom que você queria de volta. Mas ele vai ser, ele nunca vai mudar, eu sempre digo, luto é você, não deixa, eu vou esquecer, você não vai esquecer, você vai amenizando, até ficar, quando eu faço alguma oração, eu lembro da minha avó, faço não sei o que, eu lembro do meu avô. Então é uma coisa que depois você fica assim, foram pessoas que foram influentes na minha vida. Se tem amor agora, vai ter amor depois também, né? Exatamente, exatamente. E a exigência é um outro aspecto que a gente não pode deixar de falar aqui, a exigência de cobrar de pai, de mãe, né, dos idosos aí, que cuidem dos filhos, que cumpram tarefas que, na verdade, talvez não fossem deles. Isso vocês têm conhecimento também no trabalho lá? Eu vejo muito isso ali no atendimento no AME, né? A Juliana, a geriatra, a gente tem essa questão ali da equipe multiprofissional e tal, e ela me encaminha muitos pacientes bem idosos, assim, e a gente fala, vamos, né, para estar ajudando a senhora, vou encaminhar a senhora lá para o Clube dos Idosos, CCI e tal, eu não posso ir porque eu tenho que ficar cuidando do meu neto. Assim, um alerta até, né, um puxão de orelha para os filhos, afim. Gente, claro que tem que participar da vida, dos netos, dos filhos e tal. Só que chega um momento que, assim, não dá para inverter os papéis. Né? Ele é seu neto, é aquele momento gostoso, é o avô com açúcar ali, né? Não é aquela coisa de eu tenho obrigação de cuidar. Não, eu tive obrigação, em tese, de cuidar dos meus filhos. Do meu neto, eu posso te ajudar, posso te auxiliar, posso fazer muita coisa. Agora, deixar com que eles não possam viver a vida deles para estar com isso, não tem como. Né? Assim, eu vejo muita gente falar, não posso fazer isso por causa do meu neto e tal. E aquilo ali acaba gerando alguns conflitos, até com a própria pessoa, tipo assim, eu amo o meu neto, mas eu gostaria tanto de estar fazendo tal coisa, entendeu? Então, tem que ser, o neto tem que ser aquele momento de lazer, aquela coisa, e tem que ver a possibilidade do idoso. Ah, ele pode? Talvez nem idoso, porque a minha mãe foi vó, Marlene, com a minha idade. A minha mãe teve eu com 16 anos, né? E eu com 19, então com 36 anos ela já foi vó. Aí como é que eu vou tirar a minha mãe de circulação? Eu falo, não, peraí, você vai cuidar dela agora que eu vou viver minha vida, não vai mais trabalhar, você não vai mais sair para dançar, para distrair, divertir. São escolhas, né? Eu tive um filho, automaticamente ela vai me auxiliar, vai me mostrar o caminho, pode ficar por alguns momentos, assim, tal. Mas é cada um dentro da sua funcionalidade, cada um dentro do, literalmente o ditado, cada um no seu quadrado, né? E a gente tem que deixar esses alertas aí, por quê? Porque eles acabam vivendo uma vida inteira para todo mundo. E não vivem a própria exato, vida. quando a gente pede para os pacientes assim, quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Aquele velho que chega, meu neto, não sei o que, eu falo, sabe quem tem que ser a pessoa mais importante da sua vida? A senhora. Porque se a senhora estiver bem em todos os aspectos, a senhora vai ser uma avó boa, né? Uma mãe boa, uma esposa boa, porque além dela ser avó, ela é esposa. Ela é mãe de uma outra pessoa ali que também tá, ela é amiga, ela é vizinha, enfim. Não tem como eu colocar todos ali, né? E a avó ela é um auxílio, ela não tem obrigação de estar cuidando do neto, né? Dá para usar a palavra exploração quando acontece essa exigência exagerada? Inclusive, assim. né? Inclusive a questão até de deixar os filhos lá, né? Inclusive até bisnetos, né? Pessoas ali, ou seja, que ela tem dificuldade para cuidar. Porque imagina só, o bisneto significa que você já tem uma diferença de idade bem grande. São então, 3 gerações para frente, gerações, né? Ali. Ou seja, e hoje eu vejo que a minha mãe tá fazendo coisas que antigamente ela não fazia no sentido de quê? Eu tô bem, vocês já cresceram, já estudaram, não sei o quê. Se vira agora. Agora né? eu quero viver minha vida. Aí vem... Até a Manu já vai perdendo o colo. Ela já fala, vocês se viram aí e tal. Então, isso é importante até para ver que o dever tá sendo cumprido. Então, aí, pais, né, mães ali e tal, vamos maneirar nessa... Claro que não é uma porcentagem grande, mas a gente ainda vê isso de deixar lá pros avós e não é. Ele tem que ter o cuidado, o auxílio, o amor, o carinho, mas não essa obrigação para com os netos. A sobrecarga, né? Porque, igual você falou, isso cria uma sobrecarga. Eu brinco muito com meu irmão, isso, que quando eu tô com meus sobrinhos, aí a gente aplica isso, eu vejo ele também aplicando isso pro meu pai e pra minha mãe. E a gente tá lá com a minha sobrinha, e aí ele fala, porque vocês fazem tudo o que ela quer. Falei, quem tem que educar é você. Eu não tô no papel de educadora, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe. A gente tem que mimar mesmo. Exato. Meus filhos eu não vou poder mimar dessa maneira, que senão estraga, né? Então, o pai e a mãe tem que educar, é verdade. Mas brincadeiras à parte é mais ou menos isso, é que você consegue ter uma relação muito mais saudável, né? Porque os pais já vêm daquela obrigação de ter que educar os filhos. Aí você também ter que educar os seus netos
quando é que ele vai parar, que é igual que a Carla estava falando. Vai viver quando? Para cuidar de né? si, para ser a pessoa mais importante da vida dele, né? Tem situações, né? Por exemplo, essas 2 últimas semanas foram de férias, a gente entende que os pais trabalham e tudo mais, os avós estão em casa e podem auxiliar nesse momento, né? Mas as férias não acontecem o ano todo, né? Então, são momentos, né? Os colos dos avós sempre vão estar dispostos e disponíveis, né? Mas também não quer dizer que é todo dia. Não é todo dia. Não. Então, muito bem, importante. Gente, o que mais vocês gostariam de deixar dito? Talvez um recado, uma mensagem para o vovô, para a vovó que está nos ouvindo aqui agora. Pode buscar, tem que buscar ajuda, né? Se sentir a necessidade. Em que momento, talvez, a pessoa precisa observar isso? Quem sabe? E quando a gente fala assim, né, de vovô e vovó, a gente coloca ali a condição de idoso, né? Não é, né? Então, minha mãe tinha 36 anos. O meu pai também coloca, foi com 40. Então, não tem muito ali, a questão dos avós mesmo ali e tal, assim. E por que a gente tem que procurar ajuda até nessa vertente mesmo de quando ser avô? Porque parece que vem aquela coisa assim, nossa, eu tenho que... E agora? Meu filho teve filho? Isso tem aquele desperta dá um na susto, gente. dá um susto, né? susto. Como que vai ser? Então, e o que a psicologia fala, Marlene? Que qualquer tipo de conflito que você tenha com as suas emoções, procura ajuda. Pra gente conseguir ali desembolar ali aquilo ali e talvez com uma simples conversa ali e tal, em consultório, você pode entender melhor as suas emoções para ser melhor para tua família, né? E assim, respeitar os mais velhos. Eu vejo que eu aprendo tanto no consultório, né? Tanto no particular, no SUS com os mais velhos. Hoje eu tenho essa demanda também, graças à doutora Juliana, que viu, porque para mim não era uma demanda minha e me veio e agora sou muito grata por isso, porque é uma troca, igual a Manu disse, a gente aprende demais, a gente tal, e às vezes é só algumas coisas que não estão dentro dos eixos que na psicologia a gente consegue fazer com que a pessoa entenda que ela pode mudar. E até alguns idosos que a gente brinca que tem alguns idosos que são um pouco mais ranzinza, né? Até por quê? Porque eles foram criados naquele pedestal que eu sou o mais velho, todo mundo tem que me respeitar, né? E não, talvez uma troca, vamos lá, avô. Eu sei, agora eu tô sabendo mais que você sobre isso, sobre aquilo. Quando eu consigo fazer essa troca ali é muito perfeita. E dos pais auxiliarem isso e fazerem que obedeça os avós. Que eu já ouvi essa frase, não, deixa seu avô tá caduco. Entendeu? Jesus. Então, isso é muito ruim, né? E veio de quem? E filho é uma reprodução. Se a Manuela tem isso hoje, que eu sempre fiz questão que fizesse lá e tal. Então, pais aí, né? Vamos cuidar para que os nossos filhos, né? Tenham esse afeto pelos avós, né? Porque um dia você vai ser avô também, vai ter os seus netos também, Exatamente. Né? Então, Vida, é isso. Mas assim, Marlene, É. essa dica que a gente dá aí também, procurem a psicologia, ela tem... Por isso que o que a gente vem aqui, sempre a gente fala, né? Em todos os aspectos ela tá. A psicologia, ela navega aí por várias áreas. Por quê? Porque é humano, né? E tudo que é humano, então vai ter emoção. E se tiver emoção, a gente tem que trabalhar nela e tal. E as emoções mal resolvidas aí faz com que a gente tenha uma vida um pouco mais complicada. Então, por que não descomplicar? Devia estar no topo da lista, né? Se for bem pensar. Podia. Todo mundo quer ser feliz. O que você quer mais na vida? Quero ser feliz, quero estar em paz, né? Começa por onde? Exatamente. Né? Mas é isso. Verdade. Mas assim, Marlene, obrigada, tá? Pelo Imagina. convite aí. Você está sempre à disposição, porque são temas sempre relevantes, a gente estuda antes para falar também. E esse tema estava dentre lá os top 1 no sentido das pesquisas aí, como eles estão pesquisando e sabendo a importância realmente do relacionamento. Que e legal. relacionar bem com quem a gente ama é muito importante, porque tem um monte de gente magoada aí de uma vida toda por não conseguir resolver ali, principalmente com quem a gente ama. Às vezes Então, criando vamos... até um câncer no corpinho, né? Porque não consegue se expressar. Exatamente, Né? uma ruguinha na testa aí por besteira, né? Muito Mas bem. é isso. Gisele, vou para minha direita agora. Primeiramente, eu quero mandar um beijo para minha avó, Dona Irani. Agradecer por obrigada aí, né? Por trazer essa pessoa maravilhosa. Começa na vovó, né? Depois da mamãe. Começa. Eu sempre falo isso. Todo dia das mães, eu não lembro só da minha mãe, eu lembro Lembra da dela, avó. né? Foi uma legal. mulher muito guerreira. E a gente sabe as batalhas que ela passou e poder ver ela saudável hoje, com 84 anos, inteirona lá. Muito bom. Do jeitinho arretado dela. Então, primeiramente, agradecer por ela ser quem é e o significado que ela tem na minha vida. E pontualmente falar isso. Valorizem seus avós. Aproveitem esses momentos. Isso é muito importante, né? Porque, no final das contas, é isso que fica. São as memórias das pessoas que a gente ama e como a gente construiu essas memórias afetivas, né? Então, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem nada que pague isso, né? Então, separa tempo para a família, separa tempo para estar com aquelas pessoas que você ama, né? E principalmente porque para os avós isso é muito importante, isso é um reconhecimento para eles. Eu percebo quanto a minha avó se sente reconhecida quando eu tiro tempo para ela. Ouvir ela, fala nada, só escuta, deixa ela contar as histórias, deixa ela verdade. contar como foi a infância dela, que talvez não tenha ninguém que pare e pergunte. Então, esses momentos são muito importantes. Então, a gente tem que fazer isso agora.
Perfeito. Obrigada mais uma vez pela sua Eu que vinda. agradeço. Emanuele, para a gente fechar, ela já mandou um beijo para a avó antes, Sim. né? Mas chegou uma pergunta que é direcionada para ti aqui especificamente. Pergunta, diz o nosso ouvinte aqui, para Emanuele, o que ela pensa em relação à possibilidade de candidatura única. Eu sei que não é o tema da nossa roda de conversa aqui hoje, mas o ouvinte pediu e a gente sempre atende o ouvinte. Vou contextualizar os outros ouvintes, né? Eu sou fundadora da Jovem Política, talvez por isso o quê da pergunta. Aham. Eu, Emanuela, fundadora da Jovem Política, ouvindo os jovens e estando ouvindo a população, sou contra a candidatura única. Eu acredito na democracia e com uma só opção nós não temos a democracia, então para mim não faz sentido, né? Então, assim, obrigada ao ouvinte por querer saber a minha opinião. Fico muito feliz com o carinho que venho cada vez mais recebendo. E é isso, eu tô incrédula ainda com isso, mas acredito que não vai realmente se realizar no nosso município e eu sou contra, não tem porquê disso. Tá respondida a pergunta. Obrigada você também pela vinda aqui hoje. Ela esteve aqui em outros momentos em que eu não estava, então, para mim, é a estreia. Eu que agradeço o convite de sempre, fico à disposição aqui, principalmente aos temas políticos, né? Adoro. Então, assim, é muito importante. A rádio, hoje em dia, é o principal elo com os mais velhos, né? Então, aí, os avós que estão nos ouvindo hoje, né? Parabéns a todos, que eu tenho certeza que, não só os de sangue, né? Hoje nós temos figuras de pessoas mais velhas, por exemplo, na minha vida, que eu considero como avós também, né? Então, assim, a todos que de alguma forma fazem o papel de avós na vida dos mais jovens, vocês são muito importantes para a educação, para a criação de caráter, de autoconhecimento, das emoções dos mais novos. Agradeço o convite, viu, Marlene? Tenho uma admiração imensa pela senhora. Senhora, doeu agora. Agora lembrou que eu sou avó também. Obrigada. Imagina, tô brincando, tá? Não ligo, não. Sabe o que me veio à mente ouvindo ela falar? Ela falando das pessoas mais idosas. Tem uma pessoa neste país que foi embora, né? Despediu aí com o cabelinho branco e que deixou um legado que a gente nunca pode, na minha opinião pessoal, esquecer. Ulisses Guimarães, né? Com certeza. Aquele discurso de promulgação da Constituição Cidadã Brasileira tá no meu coração. Eu já entendia muito, eu assisti ao vivo aquilo. Então, assim, para mim é sempre emocionante. Juntou política com a idade e a experiência, né? E mais uma pessoa também que para mim é muito importante, que morreu com os cabelinhos pratas, é Rubem Alves, né? É uma das pessoas que hoje é a fonte da Jovem Política. Então, e ele dizia que a gente não pode deixar os jardineiros que existem dentro de nós adormecer, né? Então, é isso, que cada um possa encontrar seu propósito e tenho certeza que os mais velhos, os avós, são muito importantes nessa escolha. Perfeito. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Ótimo dia. Que bom falar com vocês.